Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do Escola Online, terminando aí mais um volume 7, semana 4. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los aí no tema de Bertrand Russell, ok? Antes de começarmos, como sempre, peço para vocês darem uma olhadinha nas nossas redes sociais, se puderem, dar aquele suporte com a sua inscrição, com uma curtidinha, com um biscoito, vai ser bom, bom demais, cara. Vamos lá então? Pessoal, Bertrand Russell é um filósofo dentro da área de filosofia analítica, né? Um filósofo aí dessa virada do século XIX para o século XX, que teve um impacto muito, mas muito interessante mesmo nos estudos de lógica, por exemplo, de linguagem. Entretanto, a atividade dedicada a ele tem a ver com outro elemento trabalhado no texto do Bertrand Russell, que envolve essa parte de ecologia, uma noção menos antropocêntrica e mais ecocêntrica. Vamos dar uma olhadinha na atividade e aí tentar elaborar uma resposta bacana. Vamos lá? Atividade 1. Observe a imagem a seguir. Uma imagem bem chocante de uma onça morta. Vamos dar uma olhada. Essa imagem é uma das fotos que viralizaram pelo mundo, apresentando a tragédia do incêndio no Pantanal em setembro de 2020, agora. O Pantanal também tem recorde de queimadas. Em apenas 19 dias de setembro, o bioma já tem bem mais focos de queimadas do que a média histórica total para o mês. Foram detectados 5.815 pontos de calor, sendo que o valor médio histórico é de 1.944 para 30 dias. Então, repara aí que foi mais do que o dobro, quase o triplo daquilo que seria em 30 dias, né? Então, algo bem absurdo. Para Russell, a visão ecocêntrica parte de dois princípios. Em primeiro lugar, considera que todos os seres que compõem a natureza, da mesma forma que o ser humano, têm direito à vida, certo? Segundo, que é impossível preservar o homem se a natureza for destruída. Resultado, pessoal, estamos todos em um mesmo barco. Galerinha, tendo como base os princípios lógicos de Russell para o desenvolvimento de um raciocínio transparente através da linguagem, redija um texto de 40 linhas, observando os fatores associados à reportagem acima. Então, o que eles querem de vocês? Eles querem que vocês elaborem um texto plenamente pessoal, mas que contenha ali uma análise da situação nessa parte da natureza, né, uma análise ecocêntrica que abrange ali os pontos homem versus natureza, os impactos da destruição do meio ambiente na vida humana, as políticas públicas e a preservação da vida, o indivíduo como semente de preservação da natureza. Então eu tentei elaborar aqui para vocês um conjunto de provocações, né, separado num textozinho corrido mesmo. Então, vamos partir do que está ali na pergunta mesmo, a respeito desse tal ecocentrismo. Homem versus natureza. Bom, se a gente for partir desse pensamento ecocêntrico elaborado no texto do PET e também na pergunta, né, a gente tem ali dois princípios já falados, que todos os seres naturais têm direito à vida, e o ser humano está aí também como um ser natural. Nós temos direito à vida, o governo trabalha em tese para manter o nosso direito à vida, nós mesmos também nos olhamos ali como seres que merecem ter esse direito. Entretanto, os outros seres também deveriam merecer esse tipo de tratamento. Então, nessa visão ética, pessoal, todos os seres naturais têm direito à vida. Nós e os seres que nos cercam. Entende?
Dessa maneira, pessoal, enxerga-se também que a preservação da natureza é necessária à preservação do ser humano. Então, é uma visão que ele está propondo que não quer separar as coisas feito uma vez já se separou. Quando a gente pega, por exemplo, para observar vários e vários pensadores de uns 300, 400 anos atrás, já se falava, por exemplo, que o papel da ciência era controlar a natureza, que o ser humano tinha que se distanciar dos outros seres e domar o mundo. Russell, então, está propondo uma visão ali que coloca o ser humano e a natureza em posições éticas basicamente iguais, né? Em termos de direito, em termos do valor à vida, né? Fora o seguinte, diferentemente dos outros seres, o ser humano carrega um peso ético muito maior. Por quê? Porque nós temos consciência das consequências das ações que a gente toma. Né? A vaquinha lá, tadinha, ela está comendo e está peidando. Agora, você tem a capacidade de medir, por exemplo, os efeitos de toda essa produção de gases, né, de arroto, de peido de vaca, para saber até que ponto isso não está interferindo na atmosfera humana. Eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Né? Nós, seres humanos, temos essa capacidade, né, de medir as nossas ações pela via da ética. Né? Então, por mais que a gente possa domar alguns aspectos da natureza, até que ponto isso é eticamente certo? E até que ponto a gente pode realmente separar o que é da natureza do que é do ser humano? Entende? Até que ponto a gente pode separar o que é aceitável em termos de tratar animais e em termos de tratar os seres humanos? Né? Então, é meio nesse sentido. Ecocêntrico. Né? O ecossistema, todos os seres da natureza no centro. E não nós, sozinhos no centro. Certinho? Enfim, pegando esse raciocínio, a destruição do meio ambiente ela pode ser interpretada como algo errado em si. Né? E além de ser errado em si, é algo que afeta diretamente a vida dos seres humanos. Afinal de contas, como diz o Russell, né, como coloca essa lógica aí no texto, a vida humana e a vida no meio ambiente é algo que está intricado. Né? Destruir o meio ambiente implica a destruição do próprio ser humano. E aí, se a gente para pensar no governo, né, o que é o governo? O governo é simplesmente talvez a mais importante, a mais poderosa instância, né, social criada pelo ser humano, que tem a capacidade de concentrar recursos, concentrar pessoas, trabalho, né? E diferentemente de outras instituições, outras criações sociais como empresas, né, o governo tem a capacidade e a possibilidade de agir fora de uma métrica de lucro, fora de uma busca só por mais dinheiro e pronto. Né? Então, assim, em tese, o governo pode trabalhar pelo seu próprio prejuízo econômico, desde que se trate aí de uma coisa positiva para a sociedade. Né? O papel do governo é servir a sociedade e não servir à multiplicação do dinheiro. Sendo assim, né, o governo seria uma importante instância para resolver, para mediar a preservação do meio ambiente. Então, ó, políticas públicas que busquem a preservação da vida, né, feito acontece na condenação do assassinato, por exemplo, devem também abranger a preservação da natureza. Né? Se a ideia é preservar a vida e o ecossistema afeta a nossa vida, então preservar a vida humana envolve preservar a natureza também. E o governo pode agir nesse sentido. Se a gente for parar para pensar, né, vários e vários contratualistas, né, Hobbes, Locke, por exemplo, afirmam que o grande propósito da criação do Estado foi exatamente a conservação da vida.
né? E se a vida humana está intricada ali com a preservação do meio ambiente e a vida humana vale o tanto que a vida dos outros seres também vale, então cabe ao Estado agir nesse sentido, de preservar não só a nossa vida, mas a vida dos outros seres. Agora, isso pensando em termos de governo, mas e pensando em vocês, nas suas ações? Bom, sim, cabe ao governo fazer um monte de coisa, mas é fundamental também que o indivíduo possa agir, que o indivíduo seja uma semente, né? Uma semente que influencie o seu entorno, né? Fazer a sua parte na preservação da natureza, cobrar os governos para que eles possam ajudar também em grandes ações, né? Uma responsabilidade individual e também a capacidade de influência dos outros indivíduos e do próprio governo. Então é um trabalho amplo e o texto que vocês têm que fazer pode abranger esses temas que a gente tocou aqui, essas reflexões que a gente tocou. Mas, claro, é uma resposta, é um texto seu, é um texto pessoal. Minha ideia foi realmente só mediar um pouco até os meus pensamentos a respeito desses pontos ali ressaltados no texto, ressaltados ali na questão em si. De todo modo, eu espero ter ajudado vocês, espero ter feito uma boa companhia ao longo desses meses, e a gente se vê num outro vídeo, ou quem sabe, numa próxima oportunidade. Grande abraço, obrigado por tudo e até mais.